Notícias com César Marra. Goiás e Anápolis encerram terceira rodada com empate na Serrinha. Taxa de desemprego cai para 8,1% e população ocupada bate recorde em novembro. Senai Goiás tem mais de 4.000 vagas ofertadas em cursos técnicos. Operação prende eletricista suspeito de furto de transformadores e materiais elétricos. Lula veta aulas de robótica e programação no currículo escolar. Deputado estadual Bruno Peixoto quer adesão de Goiás à política nacional de alfabetização. Olá, eu sou César Marra. Esses são os destaques de hoje, sexta-feira, 20 de janeiro. Em 30 segundos, confira as principais notícias do dia. O Instituto de Ciência Farmacêutica, ICF, está recrutando pessoas de 18 a 50 anos, fornecendo ajuda de custos durante toda a pesquisa. Vagas limitadas. Ligue agora, 3240-1901. Anotou? Anote aí, 3240-1901. Ou você pode mandar mensagem no WhatsApp 99694-3770. Anota aí, vou repetir para você, 99694-3770. Notícias com César Marra. Goiás e Anápolis encerraram a terceira rodada do Goianão nesta quinta-feira em jogo disputado no estádio Arlê Pinheiro, em Goiânia, com Goiás abrindo o placar e o Galo da comarca buscando o empate. Zé Ricardo, aos 6 minutos da etapa inicial, marcou para o Goiás e Davi marcou para o Anápolis aos 18 minutos da etapa final. Após a terceira rodada, apresenta o Atlético na primeira colocação com 9 pontos, segundo o Craque com 7, a Aparecidense a terceira colocada com 6 pontos, o Vila Nova é o quarto com 5 pontos, seguido de Inhumas. Na quinta colocação, também com 5 pontos, o Goiás é o sexto colocado com 4 pontos, mesma pontuação do Goiânia na sétima colocação, com 3 pontos, oitava colocação o Iporá, nono Goianésia, na 10ª colocação o Anápolis, 2 pontos, 11ª colocação Morrinhos, 1 ponto ganho, e ainda não pontuou na competição o Grêmio Anápolis na 12ª colocação. Taxa de desemprego cai para 8,1% e população ocupada bate recorde em novembro. A taxa de desocupação no Brasil caiu para 8,1% no trimestre encerrado em novembro de 2022, a menor desde abril de 2015. O número de desempregados caiu para 8,7 milhões. Já a população ocupada é representada por 99,7 milhões de brasileiros, recorde da série iniciada em 2012. Em comparação com o trimestre anterior, houve um aumento de 0,7%, um total de 680 mil pessoas ocupadas. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A coordenadora da PNAD, Adriana Berengui, afirma que esta é a sexta queda consecutiva da taxa de desocupação. Ela destaca que a expansão da ocupação foi puxada pelo emprego com carteira assinada no setor privado e comemora a retração na taxa de informalidade. Além de haver uma expansão quantitativa, da população ocupada na pesquisa, essa expansão ela contribuiu inclusive para a retração da taxa de informalidade, que fica em torno de 39%, que de fato é uma taxa ainda bastante elevada, mas já há 2 trimestres vem mostrando também essa retração, essa tendência de retração da informalidade, o que é um dado bastante positivo. A PNAD aponta um aumento de 2,3% no número de empregados com carteira assinada, o que representa 817 mil pessoas a mais em relação ao trimestre anterior. Na comparação anual, são mais 2,6 milhões de trabalhadores formais. O economista Carlos Eduardo Oliveira Júnior, conselheiro do Conselho Regional de Economia de São Paulo, destacou que os estímulos à economia e o aumento das demandas de fim de ano contribuíram para os números positivos. Isso vem ao encontro dos estímulos que foram dados para a economia no meio do primeiro semestre, Ou seja, a partir do momento que você aumentou o Auxílio Brasil, você deu auxílio para caminhoneiros, para uma série de outras pessoas, onde você fomentou a economia. E também você tem as contratações de final de ano.
O rendimento médio real foi estimado em R$ 2.787, um aumento de 3% em relação ao trimestre encerrado em agosto. Quando comparado ao mesmo trimestre do ano anterior, o crescimento foi de 7,1%. Já a massa de rendimento chegou a R$ 273 bilhões de reais, outro recorde indicado na pesquisa. Reportagem Fernando Alves. O Senai Goiás está com diversas modalidades e vagas abertas no campo da profissionalização. Há, até o momento, cerca de 4.000 vagas para os processos seletivos, com foco em preparar e qualificar os profissionais para o mercado de trabalho. As inscrições dos cursos gratuitos Senai podem ser feitas por meio da página oficial do site da instituição e as aulas têm início imediato. Os cursos estão disponíveis em algumas modalidades, sendo elas ensino presencial e ensino à distância. Operação prende eletricista suspeito de furto de transformadores e materiais elétricos. Reportagem Juliana Carnevale. A Delegacia de Iaciara e do Ponto Focal Rural de Posse, com apoio da Delegacia de Alvorada do Norte e da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais, deflagraram a Operação Darkness. O objetivo foi desarticular uma quadrilha especializada em furto de transformadores e materiais elétricos em propriedades rurais do Nordeste goiano. A investigação identificou que no ano de 2022, apenas na região de Iaciara e Nova Roma, teriam ocorrido ao menos 11 furtos de transformadores, fios de cobre e outros materiais elétricos. São cerca de 30 ocorrências somente na região nordeste de Goiás. Com o compartilhamento de informações com outras unidades policiais da região, foi possível apontar que os suspeitos eram eletricistas, funcionários de empresas terceirizadas que prestam serviços à antiga Enel. Em razão da prestação de serviços de manutenção e de instalação da rede elétrica, os suspeitos obtinham conhecimento da área, facilitando a prática. Normalmente, os crimes aconteciam no período noturno, quando os suspeitos iam até as propriedades rurais e subtraíam os transformadores de energia e outros materiais instalados em postes. Eles teriam, inclusive, subtraído transformadores e outros materiais das próprias empresas para as quais prestavam serviço. As investigações continuam para identificar outros possíveis integrantes da associação criminosa. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Lula veta aulas de robótica e programação no currículo escolar. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vetou aulas de robótica e programação no currículo escolar. A justificativa para o veto é que há conflito entre as normas vigentes, pois tal mudança precisaria ser acordada com o Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Educação. A medida fazia parte da Política Nacional de Educação Digital, que tem o intuito de promover a inclusão e acesso à tecnologia. O texto altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Segundo a especialista em desenvolvimento industrial do SESI, Juliana Fonseca Duarte, a robótica não impacta somente no conhecimento técnico, de como pensar em elaborar sistemas, mas também estimula a questão emocional e cognitiva. Abre aspas, a robótica impacta na questão emocional e na cognitiva. Em termos emocionais, os alunos passam a trabalhar de forma colaborativa, se envolvem mais com discussões, tornam-se mais críticos e criativos. Em termos cognitivos, eles aprendem a trabalhar com o pensamento computacional, científico, e a gente entende que isso tem um impacto forte no mercado de trabalho, fecha aspas, pontua a especialista. Já o estudante de engenharia mecânica da Universidade do Sul da Flórida, Luiz Gabriel Vieira Costa, acredita que as pessoas que se envolvem com a robótica desde cedo tendem a estar mais preparadas para a indústria e para profissões no futuro. Pessoas que se envolvem com a robótica e que têm essa perspectiva, que eu sempre falo que robótica é um estilo de vida, né? Você entender que você pode aplicar o seu conhecimento desde muito cedo. Eu acho que isso cria pessoas muito mais preparadas para a indústria, para profissões do futuro. Então, eu vejo que as pessoas que se envolvem com robótica, elas acabam se preparando mais para o mercado de trabalho, para o futuro. Lula ainda vetou mais 2 medidas do texto. Uma retira a prioridade do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, para programas de imersão em técnicas e linguagens de computador. A outra retira a equivalência de publicações digitais e e-books ao livro físico.
Ainda não há data definida para a votação dos vetos pelo Congresso Nacional. Bruno Peixoto quer adesão de Goiás à Política Nacional de Alfabetização. Segundo o propositor, a medida tem como objetivo não só erradicar o analfabetismo convencional, mas também o chamado analfabetismo funcional. Para isso, propõe adotar métodos de aprendizagem que estimulem a leitura como via de ampliação do conhecimento. Com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, a matéria aguarda agora a apreciação junto à Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Se receber aval do colegiado, será apreciada em 2 fases pelo plenário. Caso seja aprovada na Lego, estará apta à sanção do Executivo. Essas são as notícias de hoje. De Goiânia, César Marra. Mais notícias, acesse portalnoroestedegoiania.com.